Acabou muitas vidas porque tem bom coração. Bom, ele veio para cá atraído por um convite, né? Algumas pessoas se reuniram aqui, não havia médico na cidade. E quando então iriam já montando os cavalos para ir embora, disse que aconteceu de vir um carteiro conhecido da cidade e o procurar. Um ébrio, um indivíduo irresponsável, já reconhecidamente problemático, bebia muita cachaça, muita aguardente. E aí então disse que de repente ele voltou, mas agora já não mais com um pedaço de madeira, mas com um punhal na mão. O fato é que esse indivíduo arrojou-se, né? Partiu para cima do Dr. Butler com o punhal para assassiná-lo embriagado. Foi médico cirurgião que viveu antigamente. Foram para assassiná-lo, neve nelas foi à frente. Perdeu sua própria vida para salvar quem salvou gente. Na ocasião, isso foi visto como um benefício contra os hereges. No caso, os hereges eram os protestantes. E aquele rapaz, ele nada mais fez do que um benefício à cidade de São Bento em ter matado o Manuel Correia Vilela. Foi um médico operador e o Nordeste hoje chora a falta desse doutor. O que fez atrativo o anúncio do Evangelho aqui na região não era simplesmente a chegada da igreja e a pregação do Evangelho, mas a vida dessas pessoas próximas à população. Além da Bahia e de Pernambuco, os missionários presbiterianos trabalharam em muitas outras regiões do Nordeste do Brasil, em especial Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. Em todos esses lugares e outros, eles plantaram igrejas e também criaram algumas instituições educacionais. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Prepara-me uma mesa na presença de meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Um evento muito importante da história da IPB foi a criação do Sínodo Presbiteriano em setembro de 1888, com a participação de 3 presbitérios: o presbitério do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de Campinas e Oeste de Minas. Foi nessa ocasião que a Igreja Presbiteriana do Brasil surgiu como uma denominação distinta das igrejas-mães norte-americanas. Com o fim de formar pastores para a igreja, o Sínodo criou o Seminário Presbiteriano. Mas ele só começou a funcionar em novembro de 1892, na cidade de Friburgo. Logo depois, se transferiu para São Paulo. Em 95 começou a funcionar em São Paulo, e funcionou durante 12 anos em São Paulo, até 1907, quando foi transferido para Campinas. E a partir de 1907, o seminário se tornou uma realidade, é o nosso Seminário Presbiteriano do Sul. Tanto no Recife como aqui, o professorado era de alto nível. Nós tínhamos homens dos mais competentes aqui em Campinas, como José Borges dos Santos Júnior,
o reverendo Guilherme Kerr, o reverendo Herculano de Gouveia, que era um conhecedor profundo do Novo Testamento, o Dr. Philip Landes, o Lennington, que veio antes de mim um pouco, e assim por diante. Então eram poucos professores, Jorge Goulart, poucos professores, mas de alta qualidade. E quando esse prédio novo do seminário foi construído e tudo mais, meu sogro tinha muito cuidado e muito interesse em formar um pomar ali ao lado. E com isso ele precisou, em primeiro lugar, matar as formigas. Então meu marido era um auxiliar, que todo fim de semana, em vez de ele ir namorar, ele ia matar formiga com formicida tatu lá no seminário. Porque ali naquele bairro não tinha nada, era só eucalipto. Além do seminário, os presbiterianos criaram muitas outras instituições educacionais em diferentes regiões do país. No ano de 1870, a senhora Mary Ann Chamberlain, esposa do reverendo Chamberlain, começou na casa deles uma pequena escola com alguns poucos alunos. Um ano depois, 1871, essa pequenininha escola foi transferida para a sede da Igreja Presbiteriana em São Paulo. E foi ali então que começou um movimento escolar cristão que depois tornou-se essa grande instituição conhecida no Brasil inteiro e fora até dele como Mackenzie. Era uma escola que abrigava meninos e meninas, era uma escola que não fazia distinção de etnia, abrigava pessoas perseguidas ou filhos de pessoas que eram, de certa forma, perseguidos nas escolas do governo, porque tinham ideias, posições contrárias. E no tempo do Império, os filhos de abolicionistas, os negros, meninas também, não podiam frequentar a escola. E os presbiterianos, os evangélicos, vieram com outra noção de igualdade. E o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro justamente foi quem deu o primeiro passo para que pudesse existir essa integração entre homens e mulheres na mesma sala. Pensando na dimensão social, isso traz um avanço enorme, né? Além de ser um grande desafio para os professores da época, mostra também a questão do avanço na qualidade do ensino, a importância do relacionamento, das interações interpessoais, para que haja realmente um desenvolvimento, né, como já foi dito, do homem em suas diversas dimensões, especificamente a questão social. Essa questão desse dia na semana, para ficar com a família, eu acho que era bem pertinente ao internato, porque eles introduziram o sistema de internato. Talvez sábado ou um dia da semana livre para convivência familiar era uma coisa muito atada à psicologia, muito interessante, porque são
pré-adolescentes, eram pré-adolescentes, adolescentes, em transformação, em mudança física, em mudança psicológica, né? Glandular até. E então eles precisavam de uma convivência maior com os pais. Então esse dia, acredito eu, que tenha sido reservado para que os pais pudessem conversar mais intimamente com seus filhos, conviver com eles, saber das dificuldades e do que estava acontecendo com eles. A religião não era assim forçada para nenhum aluno, para nenhum pai. E os pais conviviam aqui dentro, assistiam às festas, às programações, aos cultos. E eles viram desde cedo a intenção dos missionários, que era servir sem forçar a pessoa a nada. Como chocolate ou pão de mel, folha de carimbim, céu. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei uma verdade linda, é que Jesus... Então eu acredito que talvez isso aqui, eles respeitassem bem as pessoas, respeitassem a cor, a posição social, porque eles tinham Cristo no coração. Por ocasião do lançamento da pedra memorial deste edifício, mostrei claramente a posição moral que toma o Instituto de São Paulo, dizendo: quaisquer que sejam as convicções religiosas das pessoas que honram este ato com sua presença, não haverá quem desconheça o papel importante que o cristianismo tem representado na humanidade, arrancando-a da barbárie e propelindo-a para a paz e para a civilização. E não hesitamos em arredar dele qualquer que julgue que sua ciência lhe dá direito de negar a ciência de Deus, tal qual nola ensinam Jesus Cristo e seus apóstolos. Os imigrantes alemães que se mudaram para Alto Jequitibá entraram em contato com o reverendo John Kyle, que era o pastor presbiteriano em Nova Friburgo. Este lhes deu uma assistência inicial por algum tempo e então convidou Matatias Gomes dos Santos para assumir aquele campo. Através do trabalho do reverendo Matatias é que se deu a organização da igreja, que aconteceu no dia 9 de março de 1902. O crescimento do presbiterianismo na região, ele de fato aconteceu no pastorado do reverendo Aníbal Nora. Foi na época do reverendo Aníbal Nora que a igreja se expandiu para o norte do estado do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, né? E cresceu de maneira bastante significativa nessa região. O colégio se desenvolveu muito no pastorado do reverendo Cícero Siqueira. O colégio evangélico começou com a dona Constância Nora, que é a esposa do reverendo Aníbal Nora, inicialmente para alfabetizar as crianças, e dali a gente teve o pontapé inicial para a criação do colégio evangélico. A filha mais velha já completou os 100 anos, né, que é a Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. As pessoas também que aceitavam, né, os novos convertidos, eles se tornavam em verdadeiros proclamadores dessa mensagem, né? Eles ficavam tão maravilhados com as transformações que o Evangelho realmente produzia nas suas vidas, que eles saíam divulgando esse Evangelho. E lá, por exemplo, em Governador Valadares, né, Deus usou um homem, um leigo, chamado Eusébio Cabral. Esse homem era muito rico, ele tinha fazendas aqui no Espírito Santo, vendeu e foi lá para o Rio Doce. E ele comprou muita Bíblia e começou a distribuir Bíblia. Ele não sabia pregar, ele não conhecia muito o conteúdo da Bíblia,
mas ele era apaixonado pela palavra de Deus. Ele se converteu lá no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana, ouvindo o reverendo Álvaro Reis, não é? Então ele foi para Valadares e ele usou a Bíblia e distribuiu a Bíblia. E quando o reverendo Aníbal Nora foi lá pela primeira vez, o primeiro pastor chegou lá em Governador Valadares, já haviam cerca de 40 convertidos por causa da palavra de Deus. E lá se foi a procissão. Primeiro, invadiram a casa de Pedro Eusébio e nada encontraram. Frustrados e ainda mais enfurecidos, partiram em passeata para o templo, no alto da cidade. Em 1905, o reverendo Constâncio Homero Menha, ele veio residir em Calçado. Ele morava em Niterói e foi, inclusive, o primeiro pastor presbiteriano a residir no Espírito Santo. A partir daí surgiu alguns boatos, por exemplo, de que aqueles que se converteram ou que se convertiam, eles eram motivados a jogarem os seus santos no rio. Daí, então, em 1909, houve a queima do templo. 101 pessoas vieram no sentido da igreja, que era exatamente nesse mesmo local, e aqui eles, então, depedraram o templo, queimaram os livros, o harmônio e uma série de artigos da igreja foram empilhados lá de fora da igreja, queimada, a fumaça ela foi alta. E ainda hoje as pessoas comentam isso. Ah, que ignorância, por que fez isso? Né? Para que cometeram esse erro tão grave? A história ela acabou sendo favorável, né, ao presbiterianismo, ao protestantismo na nossa região, porque gerou realmente essa procura maior pela igreja. Quando da Assembleia Geral da Igreja em Recife, o reverendo Álvaro e outros colegas serviram-se de alguns engraxates de rua. Aquele que serviu o reverendo Álvaro ficou o tempo todo olhando para ele e mostrou-se orgulhoso entre seus pares, pelo cliente excepcional que teve. Passaram-se alguns anos, houve a criação da Assembleia Geral, em 1910, que hoje tem o nome de Supremo Concílio, ou seja, completou-se a estruturação eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um personagem que desponta de maneira muito marcante nesse período de que nós estamos tratando é o reverendo Erasmo Braga. Ele participou em 1916 do famoso Congresso do Panamá. Ele liderou o maior esforço que já foi feito até hoje de aproximação e cooperação das igrejas evangélicas do Brasil em torno de uma série de projetos extremamente relevantes, tanto para as igrejas quanto para a sociedade brasileira. Em 1950, foi aprovada a nova Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que permanece em vigor até hoje. E no ano seguinte, em 1951, foram promulgados o Código de Disciplina e os princípios de liturgia. E no que diz respeito à comemoração do centenário propriamente dito, isso aconteceu, houve um período de preparação de mais de 10 anos. Foi nomeada uma comissão que ficou conhecida como a Comissão Unida do Centenário, porque envolvia não só pessoas da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas de outras denominações presbiterianas que havia no país. E essa comissão conjunta que elaborou
o programa no sentido do programa em termos nacionais, né? Realização muito boa. E o Borges era o presidente do Supremo Conselho naquela ocasião, também fez várias viagens, fazendo campanha para que cada presbiteriano ganhasse mais um presbiteriano, no sentido de dobrar o número dos presbiterianos no Brasil. E nós fizemos a nossa parte e a nossa menina Margaret nasceu naquele ano. Então eu consegui mais um presbiteriano naquela ocasião. E em setembro de 1958, o Brasil presbiteriano, unindo então o puritano e norte evangélico. Mas o objetivo era justamente que no ano do centenário houvesse um órgão único representativo da nação, né? Então, promovendo a integração norte e sul. Então, havia realmente um espírito muito bom. Um entusiasmo muito grande no sentido de que, se num século de começo, de perseguição, de dificuldades, a igreja cresceu a um ponto tão alto, que iria acontecer no segundo. E meu marido pôde ir ao culto especial lá no Rio de Janeiro, onde, um culto muito especial, com todas as autoridades da igreja presbiteriana, e teve a presença do presidente da República, o presidente Dr. Juscelino Kubitschek, que compareceu a esse culto. Aquilo que a gente viu no Rio de Janeiro, especialmente, na reunião do Supremo Conselho, nas demais reuniões, mesmo quando Kubitschek veio lá à igreja na Silva Jardim, olha, foi uma coisa impressionante. Muito. Para não esquecer mesmo. Tudo começou assim quando a missão começou a sofrer algumas, digamos, resistência, né? Assim, resistência e certa perseguição por parte da FUNAI, do governo, proibindo a entrada de missionários não indígenas dentro das aldeias. Então, uma ideia foi então preparar os próprios indígenas